Olá pessoal, estamos começando o terceiro e último bloco do nosso programa Direito em Debate. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Open Barba e também da Coelho Story. E lembrando que agora você pode enviar suas dúvidas, fazer perguntas para o nosso programa e teremos o maior prazer em respondê-las. Você pode fazer perguntas através do QR Code que está aparecendo para você em nossa tela. Inclusive, sobre educação financeira, que a gente consulta, né, o Dr. Heleno, que é especialista no assunto direito do consumidor, em direito trabalhista, para a gente poder responder a você da forma adequada. E quiser também saber mais informações sobre outras áreas do direito, nós também teremos o maior prazer em tirar as suas dúvidas, pois o nosso programa tem por missão institucional levar a você, cidadão de Imperatriz, Açailândia e região Tocantina, informações sobre os seus direitos e deveres, contribuir para o exercício efetivo da cidadania. Bom, doutor Heleno, vamos continuar com o nosso bate-papo. Então, esse consumidor que quer realizar uma negociação, que quer realizar um negócio, como ele pode se prevenir para não se endividar? Buscando a maior possibilidade de informação, Paulo. Se o consumidor, dentro desse fomento do mercado de massa, ele vai fazer um contrato a médio ou a longo prazo, ele tem que ser informado pelo fornecedor de todos os requisitos e detalhes daquele contrato, especialmente no que toca à onerosidade. Eu tenho que saber qual é o valor principal que está sendo emprestado, o que está sendo aplicado de juros moratórios, juros compensatórios, qualquer outro índice que possa ser colocado de correção monetária. Eu tenho que ter todas essas informações descritivas e ter uma noção de que, ao longo do prazo, se eu honrar o meu contrato pontualmente, perfeito, o que eu vou ter de custo e se eventualmente por algum infortúnio, alguma impontualidade, eu não conseguir honrar, se eu terei uma próxima organização para conseguir me organizar e pagar esse valor, tendo em vista que eu sei quais as consequências por conta de eventual impontualidade. O certo, Paulo, é que a informação ela tem que ser redigida clara, transparente, acima de tudo. E o consumidor, ele tem que ter a maior consciência possível na hora de formalizar qualquer contrato. Não quer dizer que isso ele vá fugir de um eventual superendividamento, mas essa informação, quanto mais clara, ela possibilita, ela mitiga a possibilidade do superendividamento. Agora, o que se percebe é o seguinte, muitas pessoas que têm alguma dívida alta, elas têm um certo receio de se dirigir até o seu credor para tentar negociar. E muitas vezes continuam produzindo, gerando novas dívidas, sem buscar soluções facilitadas para as dívidas que já existem. Você vê essas empresas, né, especialmente às vezes empresas de telefonia, né, instituições educacionais, a própria empresas de energia, elas estão abertas, existe margem de negociação, até mesmo para reduzir o valor da dívida? Né? A gente sabe que no Poder Judiciário existe uma política, né, de resolução adequada de conflitos através de conciliações e mediações. Extrajudicialmente, você vê as empresas abertas à possibilidade de negociar esses valores, porque muitas vezes a pessoa não tem a menor condições de pagar aquele valor, com o valor que já está, mas às vezes tem condições de pagar um valor menor e aí poder reduzir o prejuízo da empresa e ele poder se livrar de uma dívida. As empresas atualmente estão abertas a esse tipo de negociação? Muitas empresas, Paulo, hoje estão valorizando especialmente a linha da negociação administrativa. Empresas grandes de cunho nacional, regional, elas têm terceirizados ou às vezes até setores internos que visam essa renegociação de valores que eventualmente foram tomados pela impontualidade. E o consumidor, especialmente o consumidor, como eu te falei antes, ele tem aquele consumidor que é consciente, que ele sabe que não vai pagar mesmo e não tem, ao ver dele, não tem nada a perder. O que ele imagina é só, meu nome vai ser negativado, mas não passa disso, porque eu não tenho nenhum patrimônio que possa suportar o pagamento dessa dívida. Mas tem o consumidor que não é o consumidor de má fé, que eventualmente ele se superendividou,
pela inconsciência e tem patrimônio que possa suportar uma dívida que está numa crescente. Especialmente esse consumidor, é importante que ele busque o fornecedor e tente fazer uma renegociação. Essa renegociação é sempre válida, oportuna e eficiente para os dois lados. Para quem quer receber logo, obviamente, se eu me disponho a pagar antecipadamente, se eu me disponho a negociar, eu vou ter a minha oportunidade facilitada de negociação, e se eu cumprir essa negociação, eu supero esse momento de fragilidade econômica que eu tenho enquanto pessoa física. E o credor, quais são os meios que ele tem à disposição para cobrar essa dívida? Seja extrajudicial, judicial, quais são os meios adequados? O credor, ele tem a primeira ferramenta que atualmente o credor utiliza é incluir o devedor nas empresas de restrição de crédito. Que se o devedor eventualmente vive em outras oportunidades, precisa eventualmente do seu crédito, ele já tem ali um limitador natural que o levará à renegociação. Mas superada essa fase, nós temos as fases administrativas por empresas terceirizadas, profissionalizadas, preparadas para fazer cobranças administrativas com negociações e renegociações. E nós temos a fase judicial. É uma fase mais burocrática, mas que tem ferramentas numa linha de começo, meio e fim que forçam o pagamento dessa dívida. Lembrando que o consumidor, ele sempre terá que ter algum patrimônio dentro dessa linha cível para suportar e poder pagar uma eventual dívida existente. Perfeito. Agora, quando o cliente chega no escritório, normalmente às vezes ele chega com uma ação judicial, né? Olha, doutor, entraram com uma ação judicial cobrando essa dívida, quero me defender. Além de analisar aquelas questões legais, você acredita que o doutor termina às vezes sendo um educador financeiro do cliente. Isso acontece? Sim, perfeitamente. Eu acho que o advogado ele não é insensível a ponto só de pegar o documento, ler e dar pragmaticamente passos jurídicos para resolver aquele litígio pontual. Nós funcionamos também, às vezes, como psicólogos, como orientadores, no sentido já de tentar instruir o consumidor que aquele fato pontual é passível de uma resolutividade, mas que ele não pode continuar gastando acima dos seus limites, porque senão ele não vai conseguir resolver esse problema pontual e também não conseguirá resolver o futuro. E como eu lhe falei, isso vira um efeito cascata, e esse efeito cascata, a tendência é crescer. Parte especialmente, inicialmente, da vontade da pessoa de ter um planejamento, de ter uma consciência de que não resolvo dívida pontual se eu estou criando dívidas futuras. Perfeito. Bom, o nosso tempo já se esgotou. Lembrando que qualquer dúvida sobre esse assunto ou sobre outros assuntos, você pode mandar uma mensagem aí pelo QR Code que aparece embaixo do vídeo, tá? Se você não tem ainda o aplicativo no seu celular, é só baixar e mandar sua dúvida, sua pergunta, que teremos o maior prazer em responder. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Heleno, que contribui aqui com o nosso programa com bastante informação. A você, cidadão, muito obrigado, Dr. Heleno, pela participação. De logo já está convidado para outras oportunidades. Nós é que agradecemos o momento, Paulo. Estaremos sempre dispostos e livres para próximas e boas oportunidades. Meu forte abraço a todos. Muito obrigado a você, telespectador de Imperatriz, Açailândia e toda a região tocantina. Até a próxima. Fiquem com Deus.